Galera, todos vocês conhecem os Magia Vendors, né? Os caras mais brabos da história de Wii História. E olha só, basicamente hoje a gente veio falar dos personagens mais fortes. Sabemos que o Will começou a dar uma entrada no meio dessa galera aí, né? Lógico que eles vão ser considerados os mais poderosos de todos, mas ainda assim tem um pessoal que surpreende. Então vem comigo pra gente olhar o ranking dos mais poderosos de Wii História agora, beleza? Prepara aí, pega aquela pipoca, aquele suco e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, é muito interessante a gente comentar de toda essa galera aí que aparece, né, os grandes Magia Vendors, os grandes personagens mais poderosos, e saber que tem gente que, apesar de não ser Magia Vendor, ainda tá nesse ranking também, é mais forte do que alguns Magia Vendors. Bom, eu não vou enrolar muito vocês não, só falo, deixa o likezão aí pra dar aquela fortalecida e vamos começar direto com Sarissa Alfield. A Sarissa, ela repreende a Elpharia toda vez que ela tenta relaxar, chamando ela de Magia Vendor irresponsável, né, fingindo ser uma santa no final das contas. E quando a Elpharia pergunta sobre uma magia que acaba destruindo as memórias, depois que o Will revela sobre uma memória embaraçosa da infância dos dois ali, né, pra toda a multidão, a Sarissa responde a pergunta dela, mas proíbe ela de usar esse tipo de coisa, que provavelmente seria uma magia proibida ou algo do tipo. Ela então fica surpresa com quão envergonhada a Elpharia fica com a memória sendo revelada. Agora, em questão de habilidades, cara, ela tem uma habilidade muito boa. Como uma ajudante do campo da facção do gelo, pode-se presumir que ela seja habilidosa no geral em magia. Principalmente a magia que ela costuma usar, que é a magia do gelo, né? Ela pode usar quase todos os feitiços do gelo. E a magia comum também, qualquer um pode usar, normal. Ela tem uma habilidade específica na magia que é a procurar também, ou pesquisa, né, qualquer um dos dois nomes. E essa habilidade permite que a Sarissa detecte coisas ou talvez pessoas ali como monstros dentro de um determinado raio de longitude. Então para ela é fácil determinar onde tem um inimigo ou alguém querendo fazer uma emboscada para ela. O próximo da lista seria Logwell. Logwell é um ajudante de Cariot. Tá dizendo que ele era o único de Magia Vander ali adequado para ser o líder temporário na ausência de Mysterious Noah. Acontece que ele também aparentemente relata ali com frequência algumas coisas que acontecem e assim, as habilidades dele são muito boas. Como um ajudante, pode-se presumir que ele é habilidoso em magia também no geral, e a magia comum ele faz tranquilamente, tá? Qualquer pessoa pode usar. Ele também tem a habilidade de pesquisa, assim como a Sarissa, o que deixa ele um cara, assim, num patamar de poder com um determinado, né, chegando próximo aos Magia Vanders ali, apesar deles serem ajudantes. Ó, o próximo aqui é um personagem novo chamado Finn, que foi introduzido na série mais pra frente, né, a gente talvez não veja nessa temporada, mas ele é um anão loiro que é um aventureiro poderoso que se vê impressionado com toda a demonstração de habilidades e poderes ali e a coragem do Will lutando contra o Grão-Duque Maligno mais pra frente. Agora, se você conhece DAMATE, né, sabe que a série de DAMATE também tem um personagem chamado Finn, que se parece exatamente com o Finn de Wii História, tá ligado? Como é o mesmo criador, a gente imagina que possa ser até no mesmo multiverso. Eles até compartilham ali algumas personalidades muito semelhantes, né? Pelo pouco que nós vimos até agora. Ele é um personagem que a gente realmente não sabe muito, a gente só viu muito pouco dele, mas ele já tá na lista como um dos mais poderosos, principalmente pelo que ele já mostrou e pelo potencial que ele tem de se tornar muito mais forte. Depois dele, claramente, nós temos o Will, o trabalhador honesto e diligente, alguém que não consegue usar magia, mas que se transformou num cara absurdamente poderoso. Ele é um cara totalmente desesperado para não falhar na academia por conta da promessa de infância que ele fez com a Elpharia, né, de se tornar um Magia Vander e ver o pôr do sol lá no topo da torre junto com ela. Mesmo que ele não lute quando as pessoas zombam dele, que ele é incapaz de usar magia e tal, ele ainda assim é um cara muito destemido, um cara que sempre continua lutando para poder superar a si mesmo, né, com maneiras dele se tornar um cara mais digno possível. Basicamente é um cara que sabe exatamente como que é estar no fundo do poço, e ele usa esse conhecimento para ajudar todos os aliados também, como quando ele já encorajou outros amigos dele, ajudando a superar o medo de inferioridade e tudo mais. Com relação às habilidades, a gente já comentou aqui no vídeo específico dele, mas ele tem o famoso Vis, né? O Will ele tem essa habilidade única que permite para ele absorver as magias e carregar elas na espada dele, porque o corpo dele absorve a magia, mas acaba que ele não consegue usar. Ele transforma essa magia através da espada, transformando a espada numa espada mágica, e ele só consegue manter esse estado por 50 minutos.
E a partir daí ele tem o Pathos Primordial, né, que também ali, depois dele treinar com o Ceridian, o Will agora é capaz de carregar magias de pensamentos, emoções, sentimentos, memórias, mesmo que isso consuma mais poder mágico, ou seja mais difícil para ele manter, porque vem dele, né, não é uma parada que vem de uma fonte externa como acontece com outras pessoas. As habilidades físicas dele, por conta dele não usar magia, também são muito altas, porque ele treinou muito o corpo para se tornar um cara forte, então ele é capaz de facilmente lidar com monstros só usando habilidade física. De acordo com o Workner, o Will ele tem força sobre-humana e robusta como de um anão, né, que tem a percepção de compreender aí completamente os movimentos de um inimigo, apenas vendo esse movimento uma vez só, não teria problema. Mesmo no calor do momento, os golpes dele da espada superam raios, né, então não tem como. O conhecimento da dungeon dele também é muito absurdo, ele consegue gravar na cabeça ali tudo que ele passa da dungeon sem muita preocupação, entendeu? Mesmo que ele tenha visto poucas vezes aquilo, mas ele tem que gravar por conta da sobrevivência, né? Se ele não grava, ele não consegue sobreviver, então acaba juntando tudo. Ele também tem o familiar dele, que é conhecido lá como Kik, que tá acompanhando sempre ele nas histórias, traz um pouco de comédia pra história também e ajuda ele, mas serve como uma guardiã, né? Ela é capaz de agir por conta própria também, como correr atrás de ajuda caso o Will precise de ajuda. Como o próprio nome dela sugere, pode usar magia que pode bloquear certos ataques mágicos, com a magia sendo forte o suficiente, inclusive, para bloquear um ataque do Balcar lá no 11º andar. O nosso querido Will tem a espada de prata de Moria, né? Só que é uma espada anti-mágica que ele tinha. Ela acabou sendo destruída na batalha contra o Devander, que é um monstro absurdamente forte. E aí depois ele pegou uma espada criada ali, que é a Whist Set Silver, né? Basicamente, ela foi criada especificamente para o Will por Donan. Veio a partir da velha espada dele que estava quebrada, só que com uma gema Whist, criando basicamente essa daí, uma lâmina violeta que corta feitiços mágicos e também aumenta a magia do Will devido à presença da gema Whist lá dentro. A próxima da lista é Eleanor, e agora, cara, essa aí é uma elfa incrível, tá? Como elfa, a Eleanor já menospreza aqueles que não podem usar magia, particularmente anões. Ela não gosta de Zeo, por exemplo, que fica irritado quando ele criticou ela pra caramba, chamando ela de cabeça dura. Inclusive, ela se referiu a ele como bárbaro relâmpago. Ela rejeitou a recomendação da Iris ali de tornar o Will um membro acadêmico, né, da parte superior, dizendo que a Iris, para não aumentar o número de pessoas inferiores a eles lá dentro, né, ao seu redor, como uma das magia Wanders, cara, ela se preocupa com os invasores celestiais e também a falta de magos habilidosos necessários para combater esses caras aí. Com relação às habilidades, ela é uma maga extremamente poderosa e ela usa especificamente a Fantasy Magic, né, que é uma magia exclusiva dos elfos que permite que eles simplesmente transformem as suas fantasias em realidade. De acordo com Ignon, Eleanor, ela é extremamente habilidosa nessa magia, permitindo que ela criasse, sei lá, uma floresta do rei quando ela era criança, com uma árvore enorme que já foi mostrada. E ela aparentemente usou também essa magia para teletransportar da sala de reuniões de magia Vander também. Ela também é uma pessoa muito proficiente em magia do gelo, é capaz de usar essa magia, só que ela não é tão habilidosa quanto a Elfaria, por exemplo. A magia comum, que é o que todo mundo consegue usar, eu não preciso nem ficar repetindo, né? Então eu vou falar só dessa. E também a procurar ou a busca que ela tem, além dos subordinados, também dos ajudantes também terem. Depois dela temos Cariot ou Cariot, né? Embora tenha rejeitado todas as recomendações da Iris de fazer o Will um membro da Academia Superior, o Cariot ele afirmou que não tinha razão para ter pressa, já que o grande festival de magia estava chegando e eles poderiam simplesmente tomar uma decisão depois do evento. Vai que o Will se mostra lá. Ele disse para o seu ajudante ali, o Logwell, que não precisava se reportar com tanta frequência também, alegando que ele não era tipo de líder de magia Vander, apesar de no final ele ser o líder temporário na ausência dos Mysterious Noah também. Em questão de habilidades, ele também é um mago extremamente habilidoso, como um dos magia Vanders, né? E a magia específica dele é a magia do fogo, cara. Tanto que ele usa ela para se teletransportar, para fazer outras coisas também. Fora as outras magias padrões comuns e qualquer um que tenha magia procurar também. Depois dele nós temos a Elfaria, uma das que mais tem coisa pra falar, tá? Desde que ela conheceu ali desde a infância o Will, a Elfaria é uma das poucas pessoas que não menosprezava ele, dizendo que ele era uma pessoa gentil, mais corajoso do que as outras pessoas, e cara, longe disso, ela sempre parecia demonstrar uma afeição quase que obsessiva e intensa por ele, porque desde criança ela sentia como se fosse a sua outra metade, né? E ela precisava dele. O amor pelo Will ainda tá muito intacto, mesmo anos depois da separação dos dois, como já foi mostrado
como ela dorme com bonecas modeladas a partir dele e admite abertamente que ela ama o Will. E já afirmou que lutaria até contra Zell para proteger o Will também, cara, porque ela era sua noiva. Quando se trata de si mesma, a Elpharia também é extremamente infantil, preguiçosa, sendo chamada daquela encarnação da preguiça, né, dentro da torre, porque ela não tem nenhum interesse real nos assuntos da torre, ela passa quase todo o tempo dormindo e observando todas as ações do Will, tudo que ele tá fazendo lá de cima da torre. O fato que deixa a segunda no comando, né, a ajudante dela, Sarissa, profundamente exausta. Ela é amplamente vista como uma santa no geral, como uma imagem pessoal que ela criou. Mesmo que ela seja inativa a assuntos relacionados à torre, ela é muito ativa em assuntos relacionados ao Will. Se a torre começar a falar do Will, ela já vai pra lá, né? Seja passado, presente, enfim, futuro. Ela admite que tem esse forte desejo de monopolizar a atenção dele e fazer tudo o que podia no passado para obter essa atenção dele. É meio embaraçoso que isso fosse exposto, né, para todo mundo durante o grande festival de magia, para ela, que o Will meio que expôs isso, né, por causa do amor e da natureza obsessiva dela. Mas ela também tem muitos ciúmes profundos de outras garotas se aproximando do Will e sendo atraídas por ele, tá ligado? Como a Iris, alegando que poderia acolher o Will, ou Zell, talvez alegando que o Will seria da sua facção, em que os dois casos a Elpharia atacou ali com ciúmes. Mas em questão de habilidades, sim, galera, ela também é uma maga extremamente poderosa. A Elpharia é, como se dizer, uma maga prodígio, tá ligado? Além de ser a mais jovem magia Wander da história, ela também detém o recorde de mais magias criadas por um único mago, um total de 12 magias. A primeira, inclusive, que ela criou com 2 anos de idade. Ela era muito nova. Aparentemente ela conseguiu derrotar outra magia Wander, né? A Eleanor também, em um duelo mágico, mesmo que tenha se limitado a algumas especialidades de Elpharia, né, no duelo, usando só a magia de gelo, porque as duas faziam isso. E ela também conseguiu lutar contra Zeus lá, que é outro magia Wander, em igualdade de condições. Segundo o autor, sem o Wills, especificamente do capítulo 1, não teriam nem chance de lutar contra ela, mesmo se lutasse, tipo, imediatamente ali. Então não dá, tá? Mesmo se todo mundo fosse ao mesmo tempo, ela derrotaria todo mundo. Como magia do gelo, a Elpharia é extremamente habilidosa, capaz de usar quase todas as magias do gelo. E, cara, como magia Wander, ela pode se presumir até que a Elpharia é a maga do gelo mais poderosa viva, entendeu? E dentro dessa magia do gelo ela tem a Armenta Auliscas, né? Que basicamente é uma magia de alto nível que gera uma barragem de gelo. Também tem o Calantibil, são nomes difíceis de se falar, mas ela dispara raios de gelo a partir dali. E as Stellas Natia também, que invocam um bombardeiro de gelo cristalino, lanças de gelo especificamente, né? Ela também pode conectar os seus clones para amplificar a potência dos seus feitiços. Então é muito absurdo. E um dos mais bravos que tem é o Gelado Gelado, né? Que é uma coleção de 12 magias específicas que a gente falou, com a assinatura dela, desenvolvidas pela Elpharia oficialmente. Inclusive, ela chama isso aí de Elpharia Glacius Frost, né? Então, mano, muito brabo. A Elpharia continua sendo a única maga capaz de conjurar todas essas 12 magias também, o que torna ela muito forte. Ela tem o Ars Vais também, né? Cria clones de si mesma, pode juntar com outra magia que a gente falou, lançando magia esses clones também, e ao contrário da magia que cria guardiões que operam por conta própria, esses clones exigem que o seu conjurador controle os seus movimentos. Eles podem explodir ou prender o alvo no gelo, ou então usar, sei lá, círculos mágicos remotos e lançar outras magias. De acordo com Will, a Elpharia criou essa magia quando ela tinha 2 anos e usou para criar 10 clones para eles ficarem brincando juntos. Olha que legal! A 7ª magia é a Frusel Cardenia, cara. Essa é uma grande magia, que invoca uma grande catedral feita de gelo para poder lidar com um enxame de inimigos de uma vez só. Quando Will copiou os efeitos dessa magia, ele conseguiu destruir um grupo inteiro de monstros em um instante. E isso é interessante, né? Ele consegue fazer essas paradas também, mas a gente já falou dele aqui. A 10ª magia dela é a Mildas Freuderich, que é uma barreira mágica que protege a Elpharia e congela o oponente quanto mais ele se aproxima dessa barreira. Muito parecido com o Mugen do Gojo, só que no caso congelaria. Ela requer que a Elpharia use metade da energia mágica dentro de uma certa proximidade para poder ativar, ou seja, o custo dela é um pouco alto. E de acordo com ela mesma, ela inicialmente inventou essa magia para impedir que o Will escapasse dos braços dela. Olha só que doideira! Pois é. E ela tem a magia suprema do gelo, que é a Glacial Last Abios, né? É uma magia de grau supremo que invoca uma fênix de gelo, assim, com um poder absurdo, e é uma das magias mais poderosas que a Elpharia tem. E olha só, dizem que a Elpharia é capaz de usar quase todos os feitiços de água, mas isso eu não sei especificamente te dizer, isso é o que a galera diz, tá? Fora as magias comuns e também a magia de pesquisar. Depois dela temos Zell Torseus, cara, um homem
absurdo, um homem grosseiro e tal, e o Zell, ele deleita muito com a emoção do combate, né? Ele tem um pouco de interesse ali com a tradição e tá mais do que disposto a escolher algumas brigas, usar sua força para ameaçar as pessoas e trazer a submissão. A falta de decoro ali, de contenção do Zell numa batalha, garante a ele uma reputação de ser um cara muito selvagem, tá ligado? Entre todos os companheiros Magia Wanders, ele é o mais selvagem. Mas apesar do comportamento combativo, ele é mais mente aberta do que toda outra galera. Como homem que reconhece o mérito além da mera habilidade mágica, ele foi o primeiro Magia Wander, além da Elfaria, né, a considerar a ascensão do Will ao Instituto Superior, né? Inclusive ele chamou o Cariote lá e Elenor de 2 cabeças duras por não terem aceitado isso. Como ele é um mago extremamente poderoso em habilidades, cara, o Zell ele acaba só perdendo pro Aaron em progressão de masmorra, tá? Ele conseguiu descer sozinho 48 andares, ou seja, é uma parada muito absurda. E a maestria dele de aplicar magia é irrefutável, tá? Tanto que a magia do cara é a magia dos raios. É mostrado ele usando vários tipos de magia já na história, pra se teletransportar, pra poder acabar com os bichos, enfim. Ele tem uma magia específica que é o Wrath Bolt, né? Especialmente a magia criada por ele. Essa técnica aprimora todos os atributos físicos meramente liberando energia mágica de si mesmo, o que permite a ele ultrapassar até mesmo a conjuração da Elfaria. Então o cara não tem como, ele é muito forte. E ele tem a Dzalgia Saga, que é uma magia de trovão de baixo grau que dispara algumas explosões de relâmpagos ali. Uma magia quase que indefensável para certos oponentes. O Zell ele pode usar como um encantamento curto, e ela é poderosa o suficiente para forçar o Will a absorver elas com o Vis no final das contas. Ele também tem o Volgan Flot, que era um poderoso raio de luz que pode destruir os clones de gelo da Elfaria. E a magia de grau supremo dele é a Vigus Arco Torseus. Basicamente, ela invoca um minotauro coberto de raios com um machado gigantesco de batalha e possui um imenso poder. É uma das magias mais poderosas do Zell, já que ele precisou de tudo o que ele tinha para poder conseguir liberar essa magia aí. E por fim, a gente tem Aaron Mysterious, cara. O Aaron, ele é o cara mais absurdo que tem. O membro de Magia Wander considerado o rei, sacou? É o membro mais velho e mais forte entre os 5 Magia Wanders que existe, cara. A questão das habilidades dele, embora a extensão do poder do cara ainda não tenha sido vista, né, pra gente, a gente sabe que o Aaron ele é considerado o mais poderoso de todos, sendo um dos poucos a ter alcançado o 49º andar da masmorra. Sozinho, tá? É uma profundidade que não foi nunca superada por ninguém, jamais, na história. E ele é um cara forte que utiliza magia de luz. Ele é extremamente habilidoso com esse tipo de magia, sendo capaz de derrotar vários inimigos com um único ataque, tanto que o ataque que ele usa ali, o que a gente conhece mais, é o Loi Elusa. Ele é basicamente um feitiço avançado de aniquilação, que elimina todos os inimigos com um raio de luz só e específico. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado por esse vídeo. Trouxemos aqui o nosso ranking dos personagens mais fortes de uma história. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se tiver algum outro personagem que poderia se encaixar aqui, eu acredito que não, por conta de toda a história, né? Talvez só uma mudança ou outra, mas por conta dos próprios personagens já terem batalhados, não tem como a gente fazer uma mudança muito absurda. Mas se você tem uma outra opinião, deixa nos comentários. Bora trocar mais ideia e falar muito mais de uma história. Deixa aí também o que vocês querem ver desse anime pra gente trazer nos próximos vídeos, beleza? Então por isso não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra receber as notificações e não perder nada desse animezão brabo, hein? Conto com você, galera! Beijo no coração e eu te espero no próximo vídeo, hein? Até mais! Valeu!